Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Vamos ver aí que o homem chegou, né? O Boto finalmente chegou no Flamengo. Tô trazendo um corte aí da ESPN, né? Vamos ver aí o que repercutiu na chegada do Boto. E também tem notícia sobre a despedida, o desabafo do Davi Luiz. Valeu? Lembrando que o crédito vai estar na descrição. Pedindo para você aí não esquecer aquele like para dar essa moral, valeu? Dar essa ajuda. E confere se você está inscrito no canal. Mas vamos embora lá que aqui é sem enrolação. O elenco é excelente e a expectativa é sempre poder puxar mais por eles, que eles possam ainda dar mais, que eu penso que este elenco ainda tem alguma coisa para dar, mais alguma coisa para dar. E é isso que nós vamos trabalhar, é para isso, para dar alegria à nação. Tá aí falando para a Flá TV o José Boto, novo diretor técnico do Flamengo. E a gente tem mais informações na nossa tela para o torcedor do Flamengo, para o fã de esportes que nos assiste conhecer um pouco mais esse novo diretor rubro-negro, 58 anos, português e os principais clubes na carreira. Olha, o último trabalho que está ali do lado esquerdo na Croácia, agora no ano de 2024. Na carreira de 2007 a 2018, uma passagem marcante pelo Benfica, o Zé já vai falar um pouco mais sobre isso. Depois, 3 anos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e também no PAOK da Grécia de 2021 a 23. Ele tem a característica, né, no Benfica principalmente, ele fez o inverso, né? Ele começou a trabalhar como treinador em equipes menores, aí ele foi contratado pelo Benfica para ser um olheiro. Aí depois ele faz um bom trabalho e passa a ser o chefe do departamento de olheiros, né, da equipe do Benfica. E o que ele faz, e tem uma marca muito grande, né, vou até falar aqui para vocês, ele identifica os jogadores mais jovens, né, para investir, para depois ele fazer aquele plano de futuro, né? Você olha, projeta lá na frente e você ganha e traz lucro ao clube. Então eu vou só dar uma lista aqui rapidinha. Tem uma lista aí, olha lá. O Di Maria O Di Maria foi comprado por 6,5 milhões de euros e foi vendido por 25 milhões. O Davi Luiz por 700 mil euros, vendido ao Chelsea por 25 milhões. O Davi Luiz no Vitória. O Ederson foi de graça e depois foi vendido por 40 milhões. Aí você tem o Ramires também, né? Que foi comprado pelo Cruzeiro por 7 milhões e meio de euros e foi vendido a 22 milhões. Tem o Witzel, comprado do Standard Liège por 7 milhões de euros, vendido ao Zenit por 40 milhões. O Oblak, comprado ao time Ljubljana, né, que é o time dele, por 3,9 milhões de euros e vendido ao Atlético de Madrid por 16 milhões. Ou seja, essa passagem dele no Benfica, que a gente mostrava na tela anterior, marcante de muitos anos por jogadores em que o Benfica lucrou esportivamente, Di Maria, Davi Luiz, Ramires e outros que estão aí na tela, e muito economicamente, né? Sim. Mas é muito diferente do que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos, não é? É muito diferente, né, Abel? Nós estávamos até conversando aqui antes do programa que o Flamengo nos últimos anos, e aí eu gostava sempre de fazer essa comparação, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras trabalhava muito da forma como o José Boto trabalhou nos últimos clubes. Então, ele identifica os jogadores mais jovens, como o Palmeiras faz. Tem uma base, tem uma boa equipe, a inserção desses meninos dentro dessa equipe fica muito mais fácil. Então, você tem um certo período de adaptação, de entendimento de mudança de categoria, de categoria de base para profissional, e aí você colhe, vamos dizer assim, os frutos um pouco mais tarde, que é a questão de investimento futuro. O Flamengo não. O Flamengo, pela pressão da torcida, pela expectativa, pela a massa, né, financeira do Flamengo. Então a torcida cobrava, né, por jogadores, sempre jogadores que chegavam e solucionavam os problemas. Foi assim durante muitos anos. E o ano passado, esse ano foi a mesma coisa. Né, De La Cruz, depois não conseguiu, aí vieram, né, o Michael, o próprio Alexandro. Né, tem jogadores aí que vieram para resolver os problemas do Flamengo. Com o Boto deve ser diferente. A não ser que ele se adapte à realidade do Flamengo. Ele já falou, para agradar a nação. Provavelmente tenho certeza que ele já conversou com o Mbappé, e antes de mais nada, desejar uma boa sorte ao Mbappé, né, nessa nova função como presidente. Já deu aí algumas demonstrações que realmente o departamento de futebol vai ser profissional.
a explicação que ele deu para a apresentação do camisa 10, né, e a comparação e aquilo que ele falou sobre a possibilidade de ganhar e de lucrar com o anúncio do Arrascaeta camisa 10, foi sensacional. Ou seja, você está pensando em business, em negócio, e que é o futebol hoje. Então, agora, como o Boto vai lidar com isso, como ele vai se adaptar a esse tipo de situação, é que nós temos que ver. Eu falei em adaptação, que você está continuando o raciocínio que eu coloquei, mas, na verdade, a realidade ou a estratégia ou a maneira de pensar da diretoria anterior. Anterior. Vamos ver se essa vai continuar com ele ou se vai mudar. Eu acho assim, o Flamengo sempre tem aquela coisa, né? O craque a gente faz... muitas mudanças, tem jovens que estão surgindo, então como ele vai adaptar isso? Porque a pressão, ela é grande também, ela é gigante, ela vai ser gigantesca em relação a resultados, porque o Flamengo ano passado ganhou a Copa do Brasil, mas a expectativa era que chegasse na final da Libertadores, campeão brasileiro, fosse realmente batesse ali em todas as finais. Então há uma pressão muito grande, há uma expectativa muito grande, e a forma dele trabalhar é que nós temos, eu tenho um pouco a curiosidade e a apreensão, ao mesmo tempo a expectativa boa, porque ele fala em determinados momentos, em algumas entrevistas, que inclusive tem o caso do Shakhtar, que ele fala sobre o Luiz Castro e do Zerbi, que foram os dois treinadores. O Luiz Castro, ele dá um exemplo que o Luiz Castro gostava de marcar a pressão lá na frente, controlar um pouco mais o jogo. E o Zerbi gostava de fazer a pressão no seu próprio campo, ou seja, eu vou segurar um pouquinho para sair depois e aproveitar a velocidade. Ele falou, mas a base era a mesma. Então nós não contratávamos no Shakhtar, nós não contratávamos treinadores para vir para o clube e impor, ou tentar implantar as suas maneiras de trabalhar. Pelo contrário, olha, o Shakhtar joga assim, você se enquadra nesse tipo de trabalho? Sim, então você pode trabalhar com a gente aqui. Então essas mudanças, elas são interessantes. Agora, a filosofia do Flamengo todos nós já sabemos. E aí eu fico com a primeira frase, uma das primeiras frases do Jorge Jesus quando se apresentou ao Flamengo. No Flamengo não basta apenas jogar bem. Não basta apenas ganhar, tem que ganhar e jogar bem. E quando ele fala jogar bem, é tecnicamente um futebol vistoso, um futebol que agrade a sua torcida, posse de bola, jogadores mais técnicos. Isso tudo vai de encontro àquilo que ele, durante muito tempo, teve que identificar aqui no futebol brasileiro para fazer as contratações para os times onde ele trabalhava na Europa. Então isso vai ser bem interessante, essa mudança. Ele traz, se eu não me engano, chama Luiz Almeida. É também um auxiliar dele que trabalhava no time da Croácia, se eu não me engano é isso. Chama-se Luiz Almeida, vai trabalhar no Flamengo também. E eu acho que o BAP está delegando poder e devido à função que ele tem, de diretor de futebol. E ele deve exercer isso mesmo. Já traz também o Gabriel, que tinha sido afastado na época da antiga diretoria, ele traz também, vai ser esse elo, Gabriel Krinzar, acho que é alguma coisa assim, que vai ser esse elo entre o Boto e essa nova adaptação, porque uma coisa é você conversar, Abel, uma coisa é você ver de longe, você se inteirar, estudar, e esses caras eles se preparam muito para isso, Os portugueses têm essa característica, muita seriedade, eles são muito sérios no que eles fazem. Você pode gostar ou não em determinadas formas como eles se pronunciam, como eles às vezes respondem, mas é o jeito deles, a cultura deles. E essa minha curiosidade é exatamente isso. O Flamengo vai ser o Flamengo da nação, quais jogadores, qual é a forma de jogar, qual vai ser a maneira e a paciência, talvez, com o Felipe, por ser um novo treinador, e o Felipe vai precisar da ajuda deles, então vai ser bem interessante esse ano do Flamengo. Tem, para a gente completar ou falar um pouco mais desse assunto, uma fala do José Boto para o jornal espanhol, para o AS, que ele diz o seguinte, olha as aspas dele aí, sobre estrutura de trabalho. Gastar dinheiro com olheiros é economizar dinheiro no final. Somos o contraponto para as ideias de técnicos que querem trazer seus jogadores, de acordo com o que você falava do Shakhtar Donetsk. E aí ele completa, protegemos o clube da influência de empresários. Temos que evitar contratar por contratar. Sim, aquela famosa história, vem um treinador, o treinador fala, não, eu gosto daquele jogador, traz. Aí o clube fala, não, tá bom, vou te dar os jogadores que você está pedindo, vou te dar boas condições, mais os jogadores. Aí, aqui no Brasil é um futebol difícil, que você tem que ter uma sequência... Aí 6 meses depois, é demitido. 3 meses, a média são 3 meses de emprego. Aí um mês depois o treinador é demitido, você é obrigado a pagar os contratos
milionários que existem hoje no futebol, de 4, 5 anos, valores absurdos. O jogador não joga porque o treinador que chega não tem, não gosto desse jogador, eu preciso de outros, e aí vem aquela montanha de coisas, né? Traz mais um jogador, traz outro jogador, aí quando vê no final do ano o clube tem 30 jogadores, são utilizados apenas 14 ou 15 ou 16 jogadores, por conta da identificação que tem com a metodologia, as ideias do treinador, e o restante fica lá, né? E o clube tem, teoricamente, um prejuízo financeiro e prejuízo técnico também em relação a isso. Então, eu acho que o que ele faz é bem interessante, e aí é um contraste, né, meu? É um contraste muito grande. Eu não sei como funciona e como são os corredores, né, dos empresários no Flamengo, né, quem são os principais, porque você sempre tem os principais, Carlos Leite, você tem o Juliano Bertolucci, né, você tem o André Cury, esses empresários, grandes empresários que têm um acesso mais fácil, mais livre em relação aos grandes jogadores, aos grandes times, mas eu não sei como será esse tratamento em relação a isso, como o BAP, junto com o Boto, vai, de certa forma, blindar o Flamengo para que isso não aconteça. E eu acho que, como eu falei, a expectativa é boa pela história, pelo currículo, por aquilo que ele fez e assim, eu acho que os torcedores flamenguistas precisam realmente dar um voto aí para acreditar, porque eu acredito que o trabalho ele deve fazer um bom trabalho e o Flamengo deve mudar alguma coisa. Já conversou com o Felipe Luiz, temos ideias muito parecidas, né? Ele falou muito semelhantes, o futebol moderno e tal, então isso tudo é bem legal, bem interessante, porque você já não tem um conflito, você já consegue falar a mesma língua que o treinador, e isso é bem legal. Bom, um jogador com quem o Boto certamente não vai trabalhar agora no Flamengo, que aliás apareceu na tela, que foi ele que levou para o Benfica, na época do Vitória, né? É o Davi Luiz, que pelo jeito não está saindo muito feliz a maneira com que foi comunicado ou não foi comunicado. Vamos acompanhar o que disse o Davi Luiz. Acho que talvez a única vírgula de chateação que eu tenha na minha passagem no Flamengo foi essa. Porque o que eu sempre prezei e prezo na minha vida é o respeito, essa parte humana aguçada em tentar de alguma forma entender as pessoas, entender o ambiente e respeitá-las da maneira que elas gostam de ser respeitadas. Então, para mim, saber da minha não renovação, porque eu já sabia muita coisa, porque tinha coisas acordadas com a antiga direção, de coisas verbalizadas já um acordo verbal que a gente ia cumprir depois de uma conversa no final do ano, que era uma renovação já na mesa, mas conversar por inúmeros fatores, porque a gente tem que ver o que é bom pra gente, o que é bom pro clube, mas de uma forma muito direta e profissional e humana. E aí tem essa transição de direção, pessoas que ficaram no clube, que tem meu contato direto, que falam comigo, que me ajudaram, que eu ajudei, que tiveram relação comigo, e você ficar sabendo pelo Instagram, se eu não tivesse Instagram, rede social, talvez eu não saberia até hoje. Então, eu acho que não foi legal, e aí eu paro para pensar, só tem duas formas. Ou foi intencional ou foi amadora. Não tem outro caminho dessa maneira. E, infelizmente, não foi da maneira que eu desejava, mas do fundo do meu coração eu desejo muita sorte ao Flamengo, à nova direção. Nunca é fácil chegar numa casa e ter que arrumar tudo de uma maneira muito rápida. Tô só curtindo as férias, né? Tem. Graças a Deus. Uma das propostas foi do Vasco? Não chegou nada formal do Vasco, não. Mas procuraram o teu empresário? Aí eu não sei, que eu nem falei com ele, que ele tá me ligando, eu falo assim, não me enche o saco, eu quero curtir com a minha família. A partir do dia 1º você fala comigo, só em 2025. Fortaleza. Só em 2025. Acho que não daria um sim para um rival carioca? Acho que não. Por tudo que eu vivi aqui, eu acho que não. Pelo jeito não está muito afim de jogar no Vasco, grande rival do Flamengo. Mas saiu chateado, né? Deixou claro ali. Posso falar uma coisa, Bruno? Diga. Já imagino, pelo nosso papo antes do programa. Diga lá. Davi Luiz não pode ser tão inocente assim, né? Sabe de nada? Lógico que sabe, né? Lógico que sabe. Desde o dia 23, se não me engano, tem matérias aí, entrevistas com o Boto dizendo que já havia conversado com o Felipe Luiz, que já tinha conversado e decidido sobre a não permanência do Davi Luiz. Então, assim, ele já sabia. Já sabia, o próprio empresário, aí quando ele fala, o empresário não me ligou, fiquei sabendo nas redes sociais, o empresário deve ter ligado, deve ter comunicado a ele, olha, você está vendo as notícias aí, eles não vão renovar e tal. Eu acho que
quando ele fala intencional ou amadora. Não, foi intencional mesmo. A diretoria, acho que se sentiu, não tenho que dar satisfação, não deu, não vamos mais renovar. Talvez isso tenha machucado ou magoado, vamos dizer assim, o Davi Luiz, que eu acho que aí poderia o BAP ou alguém, o Boto, o próprio Boto, olha, ô Davi, não vamos renovar com você, tá, obrigado, pronto, acabou. Mas você com 38 anos, no caso do Davi Luiz, já sabe como funciona o futebol. Nas entrelinhas você tem muitas coisas que são ditas que muitas vezes você não precisa que alguém pegue o telefone e te ligue. Você já entende sobre isso. E provavelmente agora vai ter que seguir a vida aí. Logo algumas equipes irão procurar, porque é um jogador de 37 anos, mas me parece que se cuida, então deve ter emprego, mas não dá para acreditar que ele não sabia. Não dá, porque eu recebi a notícia que, eu vou confessar para vocês aqui, eu recebi a notícia que o Davi Luiz não iria ficar mais no Flamengo, a minha filha me mandou. Minha filha, dia 23 de dezembro, ela me mandou uma mensagem: ô pai, não vai ficar, eu estava viajando com a minha esposa, pai, você viu, o Davi Luiz não vai ficar no Flamengo. Ou seja, se minha filha com 15 anos de idade, já sabia, o Davi Luiz não sabia, lógico que sabia. Sabe de nada, Davi? Poxa. E o Davi Luiz que... É isso aí, galera. Esse aí foi mais um vídeo aí no canal, tá? Trouxe notícias aí sobre o Boto, a chegada do Boto. Também essa mágoa do Felipe Luiz aí, né? Ele tem que entender. Eu concordo com o Elias, né? Eu acho que tem que ser muito inocente. Eu acho que ele não é, entendeu? 38 anos é uma idade bem avançada para um clube renovar, né? Mas eu acho que ele sabia também, entendeu? Tá magoado, entendeu? Fez muitos amigos, queria continuar. Quem não quer continuar num clube que tem um bom elenco e paga em dia, disputa títulos e, quem não quer disputar o Super Mundial, né? Então eu acho que ele estava contando com uma reunião com a nova diretoria para tentar convencer eles. De repente ele até reduziu o salário, não sei. Só que nem deram ideia. Mas esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa esse likezinho aí para dar essa moral, valeu? Não custa nada, só um cliquezinho. E verifica se você está inscrito no canal. Os créditos vão estar na descrição. Eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.